Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, em que os nossos corações vibram, para que possamos alinharmos o nosso pensamento com a lição desta manhã. Nós estamos iniciando o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do candeeiro. Item 1, candeia sob o alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso e ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que entrem, vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que ele fala por parábolas? Nós podemos pensar que esse capítulo que Jesus está nos trazendo fala para nós de uma situação que muitas vezes nós ainda não nos ligamos à sua essência. Então, nós vamos pedir a Jesus que nesta manhã sejamos amparados pelo seu amor, vivendo momentos da mais alta importância para todos nós, que precisamos tanto da luz destes benfeitores, que ora são os nossos guardiões, para que possamos vivenciar o bem, a esperança e trazermos nos nossos corações aquilo que nós temos de mais importante, que é esse caminho que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, que possamos cair nas fragilidades de nossos próprios sentimentos, que possamos, Jesus, compreender tudo isso que o seu Evangelho, essa passagem sublime, vem nos ensinar. Por isso, amigos, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, que achei melhor comentá-la do que ler. Por que lhes fala por parábolas? E a resposta de Jesus é uma resposta que merece, de nossa parte, uma reflexão mais profunda. Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhes foi dado. Gostaríamos de comentar um pedacinho disso, para a gente entender a grandeza da misericórdia divina, que Jesus veio para nos ensinar no respeito às individualidades, a sua condição espiritual, quando ele responde isso, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem somos? Nós somos espíritos desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes para compreender
O que aqui vimos fazer? Passamos desde o tempo de Abraão, que ainda considerávamos ele como pai. Depois veio Moisés, trazendo o decálogo, nos institucionalizando para uma lei civil, preparando os nossos pensamentos para que pudéssemos reconhecer a chegada da terceira revelação, que, como os hebreus esperavam, a chegada do Messias. Messias veio, que é Jesus. Falou-nos da vida imortal, mostrou a ressurreição, nos ensinou que cada um segundo as suas obras. Olhava para as pessoas não como homens, mas como espíritos. E essa questão que Jesus narra aqui para os seus discípulos é de extrema importância para nós. E porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado. Só que quando Jesus nos traz todo esse evangelho, esse roteiro de luz, como modelo e guia para a humanidade, guia aquele que nos dá a mão, que nos esclarece, que nos mostra, que nos ensina. E ele diz, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. E nós, quem somos? Espíritos que viemos para conhecer, vivenciar a terceira revelação, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, a revivescência do Evangelho. Então, nós podemos perceber que nós, como espíritos imortais, temos o conhecimento, trazemos uma bagagem. Por isso, por aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe tirará. Então, nós estamos na hora de dar, de oferecer, de tirar de nós tudo isso que aprendemos para auxiliar os nossos irmãos. O que temos feito? Muitas vezes, amigos, negligenciando as oportunidades. De que forma eu tenho expandido os meus talentos? Humberto de Campos nos mostra que nós espíritas somos aquele que recebeu um talento e enterramos. Que talento é este? O talento do conhecimento da doutrina espírita em abundância. E nós continuamos a pôr a luz debaixo da mesa, porque não temos guiado os nossos passos de acordo com essa candeia, com essa luz que está no candeeiro do nosso pensamento, da nossa consciência, motivando-nos a estruturar a fé. E é por isso que, no respeito, Jesus diz: falo-lhe por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumpria a profecia de Isaías. Porque quando Jesus nos disse que ele veio para cumprir a lei, ele não fala que tudo que estava anterior estava errado. Muito pelo contrário. Esses missionários, espíritos missionários, eles vieram com sublime propósito de iluminar os nossos pensamentos para recebermos o Cristo, recebermos a verdade, recebermos a dilatação, a ampliação da lei divina. E é por isso que ele diz, que Isaías narra: ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus traz isso para nós.
E essas palavras de Jesus que ele traz nos causam uma certa admiração, porque Jesus, ele não veio colocar a luz debaixo do alqueire, porque ele mesmo mostra para nós que a palavra, ela precisa estar sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender, é o respeito. Não são todos que acreditam na reencarnação. Mesmo o espírita, ele ainda não acredita que ele é um espírito imortal, ele não tem uma postura como tal. E é por isso que ele falo por parábolas, porque não estão em condição de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Nós estamos sendo convidados a entender aquilo que nós podíamos, antigamente, ou séculos passados, chamávamos que eram mistérios. Mas não existem mistérios. Existem leis que são reveladas. Existem propostas divinas para vivenciar. Inclusive, o processo de evolução se faz por meio de uma lei, que é a reencarnação. E por bondade e a misericórdia divina, nós trouxemos o véu do esquecimento do passado, mas não perdemos a verdade. Então nós temos olhos de ver e calamos, não enxergamos. Quantas vezes o talento da dor mexe com a gente? E na hora do sofrimento eu me lembro de Deus. Eu busco o recurso da espiritualidade. Eu busco aqueles irmãos do caminho que caminham comigo, meu próximo. Então, nós precisamos ver que o véu, desse véu que tem nos entorpecido, precisa ser levantado. Levantado como? Pela reflexão. Pela reflexão, o conhecimento da doutrina espírita, ela traz um pensamento reflexivo. Porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, como povo que se faz como crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indico o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente, todas as coisas. Tudo tem seu tempo. Eu não posso falar para uma criança, mesmo sabendo que ela é um espírito imortal, mas ela está numa fase de adaptação, uma reencarnação. Eu não posso conversar com ela da mesma maneira que eu converso com um adulto. E nós percebemos que quando a candeia não sobe ao candeeiro, nós nos envelhecemos cheios de preconceitos, cheios de medo. Por quê? Porque nós não tivemos olhos de ver todas as oportunidades que Jesus, que Deus nos concedeu. Cegos conduzindo cegos. E hoje, com a doutrina espírita, vejo quantas oportunidades nós temos perdido. E é por isso, amigos, que quando nós vamos estudar as parábolas, muitas vezes nós dizemos assim: para mim nada dá certo. Eu não sei o que faço. Eu estou dentro de um centro e nada dá certo para mim. E aí me lembro de João, quando ele nos diz sobre a parábola da rede: que banda você está lançando a sua rede? A banda não é uma rede física e nem o lado direito ou esquerdo. É o lado do bem ou do mal, do meu interesse, do meu egoísmo, ou com a minha renúncia, a minha dedicação, a caridade. Então, que verdade é a minha? A verdade que ilumina o meu interesse? Não. É preciso entender que Jesus trouxe para todos nós a essência da vida. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos.
A geração tem sua infância, sua juventude, sua maturidade. Não cabe a mim, nem a você, amigo, criticar, julgar, mas cabe a mim observar que geração eu estou, que tempo eu me encontro. Será que eu estou numa infância ainda? Ou será que eu já me encontro numa juventude ou numa maturidade de conhecimento? Porque a maturidade, ela me incentiva à aplicação, ela me incentiva a viver. Então, nós precisamos olhar que todo o tempo é chegado. E é preciso que a gente veja, quando o Evangelho nos diz, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. Porque a fé é a alavanca que eu tenho de progresso, porque a fé é construção. Eu não estou mais na fé cega. E é então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Por isso, amigos, se nós tivermos um olhar diferente para a providência divina, nós vamos ver que gradualmente a verdade se desdobra em nossos olhos. Os homens muitas vezes tentam possuí-la, mas não têm coragem de vivenciar tudo aquilo que ela está nos oferecendo. Hoje, nós temos visto o avanço da ciência, e a ciência se avança pelo progresso da inteligência. E uma inteligência intelectual muito pode fazer, mas dificilmente desenvolve os meus talentos. A inteligência espiritual contribui para este avanço, para esta conquista, quando eu vou entesourando valores na minha existência. Que Deus nos abençoe, amigos, e que nesta hora sublime do Evangelho eu possa me sentir ligado à espiritualidade maior, para que eu possa receber o paz, este amparo divino que ilumina a minha mente, que modifica o meu olhar e que me faz sentir as melhores vibrações, para que eu possa rever a minha forma de olhar, de sentir e viver a verdade. Que a nossa água seja fluidificada, pedindo a Jesus que visite os lares em dor, ampare os nossos jovens, envolva, querido Mestre, os nossos familiares enfermos, os irmãos que ora se encontram nos hospitais, mas ampare aqueles, Jesus, que ainda se encontram mergulhados nas suas ilusões. Que a paz, a esperança, seja para nós o caminho a seguir. Recebam, queridos amigos, o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.